A graça e a paz, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos iniciando hoje mais um estudo dos profetas menores, entrando no livro de Zacarias, hoje o capítulo 5 de Zacarias, capítulo por capítulo, versículo por versículo, trazendo não aquilo que a gente acha que é, não aquilo que a gente pensa que é, mas aquilo que dentro de uma interpretação nós vimos que é, dentro de uma interpretação, dentro de uma exegese, de uma hermenêutica, que é a arte da interpretação da Bíblia. Então a gente entra nos parâmetros de interpretação, estudamos a fundo o texto, consultamos teólogos mais avançados, teólogos mais profundos, mais antigos do que a gente, e consultamos esses teólogos como Champlin, Wisby, o próprio Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Nós sempre estamos estudando esses teólogos, esses estudiosos, e procurando entender melhor o texto, trazer mais bagagem, trazer um alimento sólido, para não chegar aqui e falar do achismo. Não tem aqui achismo, nós não estamos aqui para achar nada. O texto é que vai dizer para a gente, o texto é que vai falar. Nós apenas vamos deixar aqui o texto falar, como sempre temos feito, claro, na medida do possível tentamos fazer, porque nós somos seres humanos, também estamos passíveis de errar. Nós podemos aqui, eventualmente, a gente analisando versículo a versículo, podemos errar em alguma coisa, e você tem todo o direito de discordar da gente, tem todo o direito, inclusive, de colocar nos comentários aí o que é que você diverge da gente, o que é que você pensa diferente da gente, e a gente vai debater aqui. Para o pessoal que vai assistir depois no YouTube, não tem como a gente debater ao vivo, mas a gente pode responder nos comentários aí eventualmente, ou até mesmo, dependendo do seu posicionamento, a gente pode até fazer um vídeo explicando para você melhor, ou até mesmo admitindo que você está correto e a gente que errou. Qual o problema nisso? Eu estava esses dias dando uma aula, numa classe de teologia, lá no Ministério ID, e algumas pessoas ficaram impressionadas, porque eu aqui como pastor, o presbítero Anderson, e eu dizendo ao pessoal que uma determinada live aí passada, o presbítero Anderson discordou aqui de mim, e eu, numa boa, entendi o que ele estava falando, vi que quem estava errado era eu, e a gente consertou aqui na hora, para não passar uma informação errada, uma informação imprecisa, tem que passar o correto. E algumas pessoas se impressionaram disso. Por quê? Porque geralmente, infelizmente, meus irmãos, geralmente o pessoal dá um drible, dá uma saída pela direita e, porque ele é o pastor, eu vou lá discordar dele. Não. Não tem que discordar ou concordar. Você tem que concordar plenamente com a Bíblia. Então, se a gente é pastor, presbítero, e a gente está fora da palavra, você tem total liberdade para discordar da gente. Um pastor, um professor, que ele não admite que você discorde dele, é uma pessoa tirana, é uma pessoa que não tem segurança daquilo que ele sabe. Quem tem segurança do que sabe não tem problema nenhum de aprender mais. Quem tem segurança do que sabe que tem muito ainda para aprender. Agora, quem acha que sabe, geralmente essas pessoas que são mais intolerantes, é porque são pessoas soberbas, que acham que sabe alguma coisa. A pessoa, quando acha que sabe alguma coisa, ela tem o maior medo que os outros discordem dela, que bata de frente com ela, porque acha que sabe alguma coisa. Então a gente aqui não está para achar. Aquilo que a gente sabe, a gente fala. Aquilo que a gente não sabe, a gente admite que não sabe. E assim a gente vai aprendendo. O intuito aqui é aprender. O intuito aqui é
está cada vez mais aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Graças a paz, meus irmãos, é isso mesmo. Quem sempre tem a razão é a palavra de Deus. Então, se há uma divergência entre mim e o pastor, quem está certo? A palavra de Deus. Independentemente se quem falou, né, na palavra foi o pastor ou o presbítero, o bispo, sei lá, ou o irmãozinho lá que não tem nenhum cargo eclesiástico, independentemente. A palavra de Deus sempre é soberana, sempre foi, é e será soberana. E não tem problema algum, pelo menos não é para ter problema algum em um cristão, principalmente um líder, né, religioso, reconhecer que está errado. Isso é coisa... Né? Quando a gente aprende com o próprio apóstolo Pedro ali, né, o Espírito Santo, quando dá uma visão a ele sobre, antes dele ir para pregar, e a família de Cornélio ali, ele tem uma visão daquele, né, de animais que na tradição judaica são ditos como imundos, impuros, né? E ele, acho que 2 vezes ou 3 vezes, né, vai, mata e come. E ele diz o quê? Não posso porque isso é pecado, é impuro e tal. E ali a expressão diz, olha, não diga que é impuro aquilo que o Senhor purificou, né? Que o Senhor abençoou. Então, aí mais na frente ele não tinha entendido bem, o Espírito Santo guia ele até Cornélio e ali ele entende o que é que o Espírito Santo queria. Ele viu que ele estava errado, em que quando ele começou a pregar, o Espírito Santo desceu sobre os gentios, que até então os judeus, né, os próprios apóstolos achavam que a salvação era só para eles, né? Até meio que desobedecendo intrinsecamente a ordem de Jesus, sendo testemunhas em Jerusalém, Samaria e nos confins da terra. E eles ficaram só em Jerusalém, no máximo Samaria por ali, né? No caso, Filipe foi para Samaria. A terceira parte, que nos confins da terra, eles meio que ocultaram ali, deixaram passar. E o Espírito Santo lembrou a eles daquilo que Jesus tinha dito. Então, quando ele chegou lá, começou a pregar para Cornélio e sua família, o Espírito Santo desceu, como, né, foram batizados ali, né? Falaram em novas línguas e tal, né? E ali o Espírito Santo mostrou a Pedro que ele estava errado em relação, né, a salvação, em relação a o que é puro, o que é impuro. Quem diz o que é puro, o que é impuro é o Senhor, é a palavra. E ele volta para os demais apóstolos e diz, olha, eu errei, eu estava errado, eu pensava que aquilo era impuro e tal, e o Espírito Santo me mostrou que, né, todo mundo aqui está errado, que quem diz quem que vai ser salvo é o Senhor, não somos nós. Então, se o próprio apóstolo Pedro reconheceu ali, né, o seu erro, né, então quem somos nós, meus irmãos, para então reconhecer? Então, temos que fazer isso mesmo. Está errado, errei, me equivoquei e tal aqui, mas claro, sempre com educação, né? Então sempre lembre-se, meu irmão, que se for um pastor seu, um líder seu, que ele é seu líder. Então não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, independentemente. Até o pastor ele tem que saber, né, lidar com a sua ovelha, né, de forma correta, com a educação. Olha, aquele que você se equivocou aqui, deixa eu explicar aqui, então tem que ser dessa forma, né? Não de qualquer jeito, né? Então, meus irmãos, na dúvida, né, sempre tem que prevalecer a palavra do Senhor, e é isso que a gente se esforça em trazer aqui toda quinta-feira, o estudo, né, como a gente sempre repete exaustivamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e hoje no capítulo 5 do livro de Zacarias, né, nessas 2 visões sobre o livro que voava, o rolo que voava, e a mulher e o cesto. Então, como a gente sempre fala, meu irmão, não se apegue, né, fique se apegando ao tamanho do livro, né, se era rolo, é o rolo, não sei o quê,
A tampa de chumbo que saiu, né, o cesto, as mulheres que têm asa de cegonha, isso aí é secundário, meus irmãos. Não é que você não quer estudar sobre isso, amém, estude, mas isso é secundário. O primário é a mensagem que Deus está passando para o seu povo e que vai passar, evidentemente, para nós essa noite. Assim eu creio, né, que estamos aqui para isso. Amém, meus irmãos? Amém, né? A paz do Senhor aí, né, para a irmã Rosemary, para a irmã Rosicleide, né, para o nosso irmão Jadson, né, o nosso irmão Edmilson também está aí, né, a nossa, né, irmã Fernanda também, né, minha esposa, né, glória a Deus pela vida de vocês. Vocês estão aí ligados aí nesse estudo. Então abre tua Bíblia no capítulo 5, né, e vamos orar antes de começar. Sempre a gente começa com a oração e você já vai abrindo aí no capítulo 5 da sua Bíblia de Zacarias, para que você, em nome de Jesus, não perca, né, não perca nada desse estudo. Acompanhe com a palavra de Deus, leia. Isso é bom para você, é bom para a gente, que você esteja acompanhando, né, vendo que realmente o que a gente está falando aqui realmente está condizente com a palavra. Sem contar que é uma leitura muito boa, é uma leitura abençoada da palavra de Deus que você vai estar fazendo na sua casa. Amém? Vou pedir para o presbítero antes fazer essa oração inicial. Amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de falarmos mais um pouco da Tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa continuar nos usando e que a gente seja usado, não que a gente use, porque somos apenas meros cooperadores, meros servos. E para nós já está de bom grado sermos meros cooperadores, né? Porque temos a consciência, que eu falo daquele que tem realmente conhecimento bíblico, de que não somos merecedores de nada de Ti, Senhor. Mas enviaste o Teu Filho amado, Senhor Jesus, para assim nos dar vida e vida em abundância. Senhor, que a Tua palavra seja espalhada e que caia em boa terra, em corações realmente como boa terra, para que assim haja multiplicação, seja 30, 60 ou 100 por um. Oramos também para o nosso Brasil, Senhor, oramos para que o Senhor possa consolar os familiares das vítimas pelo coronavírus, ou seja, por qualquer outra doença. Consola, abraça, Senhor, porque só o Senhor é que tem esse poder. Assim também oramos para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor realmente guie, Senhor, esses líderes aqui do nosso país, muitos deles que estão se achando, muitos deles que se acham que estão acima de tudo, mas o Senhor é que está acima de tudo e de todos. Só temos a Ti, Senhor Jesus, não temos outro. Muitos confiam em carro, em cavaleiros, nós, porém, nos gloriamos e confiamos no Teu nome, Senhor Jesus, porque és o único caminho, a única verdade e a única vida, que temos que seguir. Desde já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Então você que já abriu aí no capítulo 5, né, do livro de Zacarias, vamos ler inicialmente do versículo 1 ao 4, amém? Que é a visão do rolo voante, né? Diz assim: e outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi um rolo voante. E ele me disse, o anjo, que vês? E eu disse, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então me disse, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado. E qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição
do outro lado. E eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. E pernoitará no meio da sua casa e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. Então, no primeiro momento, nós vemos aqui essa visão de um rolo, e você entende o rolo como um rolo de pergaminho, como uma página antiga de um livro antigo. E o profeta, ele olha aquela página antiga, aquele pedaço de pergaminho que está ali, flutuando ali na visão dele. Aquele pedaço de pergaminho muito grande, né, cerca de 9 metros por 4,5. E ele olha aquela visão e o anjo pergunta a ele: o que é que você vê? Ele diz: eu vejo um pergaminho voando, eu vejo um rolo voando aí. E o anjo começa a dizer para ele, é por isso que a gente não tem que ficar com cogitações, porque o próprio anjo explica para ele o que significa. Não tem necessidade da gente aqui fazer uma revelação do que significa, porque o próprio anjo diz. É como aquela parábola do semeador que Jesus conta, né? O camarada às vezes faz uma interpretação ali que não tem nada a ver, mas o próprio Jesus explica a parábola depois. Era só ler mais um pouco ali, que ele ia, mais na frente que ele ia ver. Então, muitas vezes, você, antes mesmo de terminar a leitura, já está querendo fazer a interpretação. Por isso que a gente tem, e vamos retomar agora em junho, se Deus quiser, né, o projeto LEP, que é Leia, Entenda e Propaga o Evangelho. Então, primeiro você lê, para depois você entender. E as pessoas não conseguem entender isso. É algo simples. Lê e entenda. E aqui o anjo começa a falar para ele. Então, o que é esse rolo voante? Seria a palavra de Deus materializada ali na visão do profeta, né? Materializada, uma forma de dizer assim, porque não era uma coisa material, mas materializada porque ele estava vendo algo ali que para ele era algo físico. Na visão dele era uma coisa física. Ele estava vendo alguma coisa, não era algo que ele estava sonhando, ele estava vendo. E essa palavra ali materializada ali para ele numa visão, como é que a gente entende que essa é a palavra de Deus? Porque ele dá duas características aqui. Ele diz assim: esta é a maldição. Aí você pode dizer assim: poxa, então a palavra de Deus é uma maldição? Irmão, a palavra de Deus é uma bênção e a palavra de Deus também é uma maldição. Se você ler Deuteronômio 28, você vai ver que tem a parte da bênção e também tem a parte da maldição. Então, se você ler o Evangelho, você vai ver que tem a parte da bênção e tem a parte da maldição. Quando Jesus diz assim: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. A condenação é uma maldição. E aqui ele está falando de juízo. Juízo é maldição, juízo é condenação. Ou juízo é bênção. Ou juízo é algo bom. Então veja, esta é a maldição, no versículo 3. Essa é a maldição, que sairá pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado. Veja, tem um lado do rolo, um lado do pergaminho, e tem o outro lado. Conforme a maldição de um lado, aquele que furtar será destruído, desarraigado, será retirado, será... E conforme a maldição do outro lado, aquele que jurar falsamente será desarraigado.
Note que jurar falsamente aqui não é um simples jurar falsamente, como alguém pode dizer assim, levantar falso, né? Que é ali, se eu não me falha a memória, o 9º mandamento. Não é. Se você ler o versículo 4, é jurar falsamente em nome do Senhor. Ou seja, ali ele está infringindo o 3º mandamento. Significa não pronunciarás, falarás o nome do teu Deus em vão. Então aqui ele está falando de falar o nome de Deus em vão, jurar falsamente em nome do Senhor. Ou seja, usar o nome de Deus em vão. Então, veja que os 10 mandamentos eles é dividido em 2 partes. A parte do amor a Deus e a parte do amor ao próximo. E aqui ele diz exatamente isso. Um lado do rolo, ele está falando do amor ao próximo, que é a questão de furtar. Quando você rouba algo de alguém, é um exemplo de que você, da segunda parte dos mandamentos, é um exemplo de falta de amor ao próximo. E jurar falsamente em nome do Senhor é um exemplo da primeira parte dos mandamentos, que é a questão referente a amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não vai usar o nome de Deus em vão. Tem temor a Ele. Então, as 2 tábuas, vamos dizer assim, da lei, as 2 tábuas da lei de Moisés, dos 10 mandamentos, estão representadas aqui. Aqui, esses 2 pecados que ele deu aqui são exemplificativos. Porque esse rolo, ele vai julgar não somente esses pecados, mas todos os pecados de toda a terra, como ele falou aqui. Então é exemplificativo. Ele está mostrando, olha, tanto a parte de amar a Deus sobre todas as coisas está sendo infringida, quanto também a parte de amar o próximo está sendo infringida. E o rolo tem 2 lados. E vai julgar tanto um quanto o outro. Não vai passar nada impune. Não vai passar nada desapercebido. E aí ele continua. No versículo 4 ele diz: eu a trarei, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo seu nome. E pernoitará no meio da sua casa e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. Quem pernoitará? O rolo, a palavra. É o que ele está falando aqui. A maldição que vem através desse rolo, que vem através da desobediência a esse rolo, a esse pergaminho. Essa maldição vai pernoitar na casa do camarada lá e vai destruir a casa, vai consumir até a madeira, até as pedras da casa. Então, você nota, né? 2 pecados, 2 lados, 2 tábuas, 2 mandamentos. E você nota o padrão de que aquele povo ali, especificamente, embora ele também ali falou sobre toda a terra, mas é bem direcionado também para Israel. E ele diz assim, ele está demonstrando aqui que o padrão do julgamento é a palavra que vocês já conhecem. Vocês não vão ser julgados por uma palavra, vocês não vão ser julgados por algo que vocês não sabem. Vocês estão sendo julgados por algo que vocês têm consciência, por algo que vocês sabem. Então, vocês conhecem a lei de Moisés, vocês conhecem a palavra, e é essa palavra que vai julgar vocês. Essa palavra é a balança que vai pesar o pecado de vocês. Essa palavra é que vem como uma maldição para vocês. E por que ela vem como uma maldição? Porque vocês infringiram essa palavra. Porque vocês foram contrários a essa palavra. Meu irmão, é importante essa questão que o pastor está falando, é muito importante.
A gente vê realmente que esse rolo aqui representa a palavra do Senhor. E vale a pena lembrar que a gente está lendo o livro de Zacarias, que foi escrito, né? Primeiramente, digamos, para o povo naquela época, né? Claro que vem coisas futuras, mas ele estava profetizando aqui, essas visões era, né, em revelação para o seu povo. E aqui, né, como o pastor falou, a questão da palavra, Deus estava fazendo um parâmetro, né, mostrando, olha, vocês têm que seguir a minha palavra, o livro que voava. Ou seja, o que voa, né, todo mundo que tem olho consegue enxergar. Então, por isso o livro que voava, ou seja, para que as pessoas lembrassem qual era o parâmetro e de que forma o povo teria que viver. E note que a visão já começa bem diferente da quarta. Que na quarta visão o profeta estava dormindo com muito sono e agora ele mesmo que vê, nem o anjo que acorda ele. Então veja que já está mudando. Né? As vestes foram limpas, foi dado um turbante novo, né? Mente nova. Então a pessoa já está o quê? Desperta. O povo estava se despertando, né? Um reavivamento, a palavra um reavivamento. E de que formas vocês vão viver, ter que viver? Pela palavra. Né? Como disse o próprio, no Salmo, o próprio Moisés, né? Deuteronômio, acho que é 4 ou 6, né? Que diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, essa visão do livro voando reiterando, né, isso, relembrando ao povo, olha, vocês vão ver de acordo com a minha palavra, está aí voando, para que todo mundo lembre que você tem que viver como os seus pais viveram pela minha palavra, seja na bênção ou seja na maldição. Então, lembrando que, como eu sempre falo, as pessoas, né, as pessoas falam, os pregadores da teologia da prosperidade, eles só pregam Deuteronômio do 2 até o 14. O 15, jamais eles vão falar sobre maldição, que é isso. Não pode negócio disso. Mas, aqui não está nem especificando a bênção, está especificando a maldição, que é, como disse o pastor, voltada para o juízo. Né? O juízo sobre quem? Sobre aqueles que infligiram as leis contra Deus e contra o seu próximo. Não é porque tem gente que adora limitar o pecado, né? Bota uma caixinha, só existe pecado disso e disso. Né? Só existe pecado do adultério e pecado se matar. Pronto, aí fala mal do próximo, né? Do outro não é pecado, roubar na empresa não é pecado, desejar mal do próximo não é pecado, não, para ele pecado, porque ele, né? Restringe aquilo que escandaliza. E aqui o Senhor, como a sociedade da gente já nos escandaliza com muita coisa, então fica difícil, você vai achar que nada mais é pecado. Justamente, mas é isso que o diabo quer, é relativação, né? Do pecado. O que é para você não é para mim. Foi o que foi pregado no domingo. A verdade não, o que é verdade para você não é verdade para mim. Não, meu irmão, não cai nessa história não, nesse canto da sereia. A verdade é uma só. É uma só, nesse canto da sereia. O que é a verdade? Justamente é essa visão, livro voando, essa é a verdade que você tem que viver. É isso que o Senhor está falando aí. E sobre quem vem a maldição? É sobre todos? Não é sobre todos. É sobre quem peca contra Deus e quem peca o seu próximo. Né? Estou só endossando aquilo que o pastor já falou aqui sobre essa sexta visão aqui. Interessante, né? Que a gente vê aqui algo que muitas vezes as pessoas se contradizem. Né? Esse dia eu estava vendo uma postagem de uma pessoa, eu não vou aqui falar nome, porque às vezes a pessoa não coloca, às vezes nem... Não é na maldade, é porque a pessoa não raciocinou aquilo que ela postou, mas coloca lá e não sabe nem que aquilo está errado. É por isso que eu bato muito na tecla da gente saber quem é o autor das coisas. Porque pelo autor você já começa a peneirar algumas coisas, né? Então, a pessoa colocou lá,
Deus não te condena. Quem te condena é o diabo. Isso é um engano, irmão. Porque, em primeiro lugar, o diabo não tem poder para condenar ninguém. Quem condena e quem absolve é o juiz. E o juiz é Deus. O diabo não é juiz, não. Assim quer dizer que o juiz só faz absorver, né? Exato. Quer dizer que o juiz só absolve. O juiz absolve e também condena. Entendeu? O diabo, no máximo, ele acusa. Ele acusa a você. Ele diz que você não merece perdão. Ele diz que você não é perdoado, que Deus não vai te perdoar, que você fez é muito ruim e tal. Ele começa a apontar para que você não alcance o perdão de Deus. O diabo ele te acusa para que você retome as práticas pecaminosas. O diabo é especialista nisso, de usar pessoas para lembrar o teu passado, para apontar a tua vida, para falar coisas que já foi, para que você comece a se desvalorizar ou até mesmo retome a práticas que desagradam a Deus. O diabo ele acusa. Mas quem absolve ou condena é Deus. E Deus absolve ou condena através de quê? O parâmetro é qual? É a Bíblia. É a sua palavra. E a sua palavra já está escrito, como a gente vê aqui no livro de Zacarias, porque às vezes as pessoas acham que o fim dos tempos só tá falando de... A Bíblia só fala de fim dos tempos no Apocalipse. É um engano. A Bíblia fala de fim dos tempos em muitos livros. Não é só Apocalipse. Daniel, Zacarias. Apocalipse vem para fechar, para sacramentar tudo que os profetas falaram, tudo que Jesus falou, que os apóstolos falaram. A última revelação dele. É a última revelação ali, fechando. Mas o fim dos tempos não está só em Apocalipse, não. Está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, como um todo. E mostrar, isso aqui vem mostrar que Deus já tem o dia, a hora, o momento, como vai ser, tudo preparado, a forma. E quem? Né? Quem vai ser, quem não vai. Já está tudo preparado por Deus. Então, uma coisa que eu costumo dizer é que a noiva de Cristo ela já está garantida. A noiva de Cristo ela já está batida no martelo. A noiva de Cristo ela é salva. Agora o problema é quem é noiva, quem não é noiva. Quem que vai dizer? O parâmetro é sempre? O parâmetro é a palavra. Então, observe isso. Veja isso na sua vida. Amém? A turma ficar nessa pregação do muito amor, muito amor, muito amor. Mas, meus irmãos, sempre é bom lembrar, como disse o pastor, estou só endossando. Jesus hoje é Salvador, hoje ainda é Salvador. Amanhã, quando ele se acende e voltar, daqui a pouco, ninguém sabe, ele vai ser juiz. E juiz julga, juiz, o julgamento dele é para condenação e é para absolvição. Quem já está absolvido, como disse o pastor, a noiva está absolvida. E quem está condenado, a palavra que está dizendo que está condenando, aqueles que estão na prática do pecado, tanto contra Deus, contra o seu próximo. Então está aqui um parâmetro, sempre foi, e será a palavra de Deus. Então Deus sim, ele condena e ele salva. E hoje ele ainda é Salvador. Gosto sempre de falar isso. Deus ainda Jesus hoje ainda é Salvador. Porque vai chegar um tempo que a porta da arca se fecha, né? Aí não salva mais ninguém. Então preste atenção nisso, né? Vamos ler agora a segunda parte, que é do versículo 5 ao 11. Amém? Que é a sétima visão. A visão da mulher e o Efá. Vamos ler. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isso que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isso é um Efá.
que sai. Mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efá. E ele disse: esta é a impiedade. E a lançou dentro do efá, e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha. E levantaram o efá entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam estas o efá? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Siná, e estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Veja, meus irmãos, nessa segunda visão, o profeta Zacarias ele vê um efá. O que é um efá? É um recipiente, um cesto, um vaso, que ali ele cabe uma certa medida. Era um vaso, vamos dizer assim, de medida. Era uma medida de farinha, de trigo. Então, quando se vendia o trigo, quando se vendia a farinha, quando se vendia o arroz, o feijão, se media não por quilo, não existia essa unidade de medida naquela época. Se media por efá. Então, ele dizia assim: me dê 2 efá de trigo. Aí o camarada pegava aquele cesto, com aquela medida certa ali, e cada efá valia tantos dinheiros ali, tantas moedas, e ele ali pegava aquela medida. Você quer dizer real. E levava, né? Real. Então, o profeta vê, vamos dizer assim, esse cesto de medida. O profeta vê também um talento de chumbo. Um talento é uma moeda. Né? E aquele talento ali, ele serviu de tampa. Né? Então ele vê uma moeda grande, ele vê um cesto grande, e aquela moeda ali serve para tampar aquele cesto. E viu uma mulher. E essa mulher, o anjo chama essa mulher de impiedade. Essa daí é a impiedade. Ou seja, é a iniquidade, é o pecado. Essa daí é a transgressão. A primeira visão ele falou de transgressão. Diz, olha, essa mulher é a personificação, vamos dizer assim, da transgressão que vocês fizeram. É a personificação do pecado do povo. Essa mulher aí. Lembre-se que isso é uma visão. E o anjo pega a iniquidade e coloca ela dentro do cesto. Acredito eu que a força ela não queria entrar lá. Ele coloca ela dentro do cesto e tampa com chumbo. Pastor, por que você acredita que ela não queria entrar lá? Porque se ela quisesse entrar, não precisava de chumbo para prender ela ali. Então, foi preciso chumbo. Chumbo, quem conhece chumbo sabe que chumbo é um metal pesado. Você pega uma bolinha de chumbo, é pesado, que dirá uma tampa de chumbo. E o peso justamente é para prender, para que a pessoa não consiga sair dali. E ele prende aquela iniquidade, aquele pecado, dentro daquele cesto, coloca o chumbo. E aí vem 2 mulheres, né, ali com asas. Eu não vou aqui dizer que são anjas, porque aquilo é uma visão. O único anjo de verdade que está ali é o anjo que está falando com o profeta. Então eu não posso dizer que tem anja no céu. Eu
Eu não posso pegar a parte desse texto e dizer, tem anja no céu. Você pode até inferir isso aí, mas eu não posso dizer isso. O próprio Jesus diz que os anjos não têm sexo. Não tem sexo, nem se casam, nem se dão em casamento, né? Mas alguém vai pegar esse texto e vai dizer por aí que tem anja no céu. Aqui, ó, tá vendo? Tem anja. Eu não posso dizer isso, irmão, porque isso aqui é uma visão. E até porque não tem as asas aqui são de como cegonha, né? Ou como, então, quando é asa de anjo, o texto é bem explícito, né? Asa de anjo, era assim, tal. Então aqui não tem nada falando de anjo, aí, como se pastor. É uma visão de personificação. Para se entender melhor, só isso. Exato. E aquelas duas personagens ali com asas, elas pegam aquele cesto com a iniquidade dentro ali daquele cesto e levam. Leva a iniquidade para a terra de Siná. Siná é o antigo nome da Babilônia. Então, eles levam para a Babilônia. O que a gente compreende dessa visão? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a essência dessa visão, a base dessa visão é a remoção do pecado. É o principal que a gente tem que ver aqui. As outras coisas você pode diferir, vai ter autor que vai dizer isso, vai dizer aquilo, mas uma coisa é certa aqui nessa visão. A essência, a base dessa visão é a remoção do pecado. Porque a primeira visão ele falou do pecado. E agora ele está falando que está retirando o pecado. Aí, uma coisa que a gente pode compreender aqui é que ele leva o pecado para a terra de Siná, fazendo ali uma alusão ao cativeiro babilônico. Então você vê claramente que ele está fazendo uma alusão ao cativeiro babilônico, que serviu de expurgo para o pecado, que serviu de limpeza para aquele povo ali. Porque aquele povo estava pecando além da conta ali contra Deus, e Deus permite que os babilônicos invadam ali, pegue aquele povo e leve aquele povo pecador, aquela geração pecadora, leve aquela geração para a Babilônia. Aquela geração pecadora vai para a Babilônia. Como quem está aprisionado dentro de um cesto e é levado a contragosto. E é levado sem vontade própria. E é levado por força. E aquele povo é levado para a Babilônia, como escravo na Babilônia. E dali, daquele momento ali, surge, né, o Daniel, surge Sadraque, Mesaque e Abdenego, surge depois ali, vai surgir Esther, homens e mulheres valorosos, surge num dos piores momentos de Israel. Surge ali uma reestruturação espiritual. O povo, de certa maneira, ali abandona a idolatria. Então, há uma, vamos dizer assim, uma restauração da religião de Israel lá na Babilônia. Onde o povo estava aqui na Terra Santa e estava ali entrando em idolatria, entrando em pecados, entrando em várias situações. Então, é essa a alusão que se faz, no primeiro momento, que se faz dessa visão que o profeta teve. Meus irmãos, e vale a pena sempre lembrar, né, que essa visão era primeiramente, né, sempre para o povo ali, como disse o pastor, foi levado à força, né? Então realmente simbolizando o povo que foi levado ali. Quem quer ser escravo por livre e espontânea pessoa sempre teve, antigamente tinha aqueles que se tornavam escravos para pagar uma dívida, tal, mas não é o caso de Israel, né, do reino do sul, quando foi levada para o cativeiro, né, e ali posta na Babilônia a força por livre e espontânea pressão por causa do seu pecado, ou seja, da sua perversão, né? Pecaram tanto, como disse o pastor, que ele disse, pronto, então chegou o juízo para vocês. Então,
foi transportado por Deus ali, né? Ou seja, não foi Nabucodonosor, né? Nabucodonosor foi apenas como é que se diz? Um instrumento, mas o povo foi levado para o cativeiro pelo próprio Deus. E alguém pode até pensar, mas não são profetas pós-exílio? Como isso aqui está falando? Meus irmãos, é uma visão, isso aqui é lembrança, lembrando ao povo o que aconteceu com eles, como ele foi levado, que Deus eu levei vocês para lá, né, para que vocês pagassem ali, né, para que passasse aqueles 70 anos de escravidão, e trouxe vocês de volta, né, do cativeiro, né? Então Deus estava lembrando o povo aqui, assim como lembrou do juízo, que foi ele que levou ali, levou o povo para o cativeiro, e foi ele que está trazendo. Tá só lembrando, olha, foi eu que levei, eu que trouxe vocês. Então, confie, né, para que confie em Deus. E qual o parâmetro da confiança? É a palavra de Deus, que sempre se cumpriu, porque Deus predisse através dos profetas, e especificamente por Jeremias, que eles iriam para o cativeiro 70 anos, e muitos não deram bola. E aconteceu o que aconteceu. Né? Foi colocado dentro do cesto e empurrado e colocado a tampa de chumbo. Quiseram sair, mas não teve jeito. Quando é Deus, meu irmão, que se levanta, como disse Davi, né? Dura coisa, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, ninguém pode libertar. Né? Então é melhor você cair na mão do inimigo, porque aí tem alguém mais forte do que ele, que é Deus. E quando você cai na mão de Deus? Cai. Não, Anderson, Deus é amor, jamais. Não, meu irmão. Note que Davi disse: horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Israel, constantemente, por causa do seu pecado, caía nas mãos de Deus. E ninguém livrava Israel. Quando Deus dizia, tá bom, pronto, tá bom. Aí o povo era ali, Deus levantava alguém para libertar o povo. E da Babilônia, Deus usou os Medo-Persas, né? Mais na frente, o Xerxes, que deu a liberdade ao seu povo para voltar para suas terras. E quando surgiu Esté, né? Naquela época ali, né? Quer dizer, o povo não era livre ainda totalmente, mais na frente que aconteceu isso, um pouco mais na frente. Então, essa é a questão. Lembre-se que aqui essa visão é para o povo, né? Primeiramente, para o povo naquela época. Deus lembrando ao povo: olha, foi eu que levei vocês. Vocês querem ou não, eu levei vocês. E eu os trouxe, né? E os trouxe para que, como disse o pastor, que o pecado fique lá. Agora vocês são santos. Então, meus irmãos, sempre a gente fala, leia como um todo. Note que na quarta visão é a visão das vestes limpas, do turbante limpo. Na quinta visão fala sobre o Espírito Santo, sobre o auxílio, o recurso que o Espírito Santo nos dá, que é a iluminação. E aqueles, qual é a iluminação essa? A palavra de Deus agora. Então, tudo vai se interligando. Leia como tudo, não como uma coisa só. Então, está tudo amarradinho. Está tudo armadinho. Deus falou lá no começo, né, do livramento, né, deles, depois falou sobre as vestes, limpou, purificou seu povo, derramou seu Espírito Santo, seu Espírito sobre ele. Está mostrando que o caminho é a palavra. E lembrando que, olha, quando vocês não seguirem a palavra, vocês viram onde foram parar, na Babilônia. Né? Mesmo vocês sem querer, foi eu que levei vocês para lá. E eu os trouxe pelo poder da minha palavra. Né? Porque eu disse que vocês iriam e que 70 anos depois vocês voltariam. E assim aconteceu. Então, é simples essa visão, sem muito arrumadinho aqui. Nada de dizer, que iluminação, como é que revelação é essa, pastor? Não tem nenhuma enrolação. Não,
aqui é bem objetivo. Claro, se você quiser ler para achar alguma coisa, você sempre vai achar. Né? Você vai achar. Interessante também a gente observar, né, que isso é algo que eu já falei, mas vou falar de uma forma para a gente frisar mais aqui. A intenção é a gente também demarcar algumas coisas na nossa mente, que fique algumas coisas aqui na nossa mente. É que a imagem que se passa do pecado, da iniquidade aqui, é de um ser que, apesar de ter forma humana, é um ser animal, é um ser selvagem. Porque ele precisa botar dentro de um cesto, precisa colocar uma tampa de chumbo. E o apóstolo Paulo, a gente pode fazer aqui uma lembrança do apóstolo Paulo, que ele diz, ó, todos os dias eu enterro o velho homem, todo dia eu me coloco o velho homem e esmurro o meu próprio corpo, esmurro minha carne para que ela não venha prevalecer. Né? Lá em Gálatas diz assim, olha, o espírito milita contra a carne, para que não venha fazer a vontade de Deus. Né? A carne milita contra o espírito. Né? E o espírito contra a carne, para que você não venha fazer a vontade de Deus. É uma luta. Então, o instinto pecador do ser humano, isso que infelizmente, né, a semente de Adão e Eva na vida do ser humano, é algo animal, é algo selvagem. E que se o ser humano não tampar com chumbo, e eu vou logo dizendo para você que você não tem esse chumbo para fazer essa tampa aí, só quem pode fazer isso por você é Deus. Só quem pode ordenar que o pecado seja levado para longe de você é Deus. Você não tem essa força. E se o ser humano não tiver em comunhão com Deus e não usar desse chumbo que Deus provê para que a gente possa deixar o pecado lá, ó, preso, amarrado, esse pecado ele vem à tona e ele desgraça a vida de qualquer ser humano. Ele vem à tona e ele acaba com a fé, ele acaba com a religião, ele acaba com a sua comunhão com Deus. Então, meus irmãos, é por isso que a Bíblia nos ensina, né, e aqui já entrando, sem querer querendo, mas já entrando nas aplicações, é por isso que a Bíblia nos ensina a gente fortalecer o nosso espírito, alimentar o nosso espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Alimenta o teu espírito, esmurra a carne, fortalece. Lá em Efésios capítulo 6 diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura do Senhor. Porque, meus irmãos, o inimigo ele trabalha para destampar esse cesto. Porque ele não tem força para destruir o ser humano. Mas ele sabe que se ele conseguir destampar esse cesto, nós vamos estar vulneráveis ao pecado. E o que destrói o homem são os seus próprios pecados. O que destrói o homem é a sua cobiça. O que destrói o homem é a sua maldade. O que destrói o homem é o seu egoísmo. O que destrói o homem é aquilo que a gente viu na primeira parte, é o não amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o próximo como a si mesmo. Não é exatamente o diabo que destrói, porque você nota que até mesmo na tentação de Jesus, o diabo não vai para cima de Jesus, o diabo não vai enfrentar, não vai brigar com Jesus, ele não tem força para isso. O que o diabo tenta fazer? Ele tenta sugestionar. Ó, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Olha, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Olha,
Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então ele sugestiona coisas para alcançar o teu ego, para alcançar o teu egoísmo, para alcançar a tua ganância, para alcançar a tua, vamos dizer assim, a tua sexualidade, para você ficar atingido pela imoralidade sexual. O diabo, ele tenta dessas maneiras. Sempre foi assim e será assim até o dia que Deus vai colocar ele, aprisionar e vai nos libertar da presença do pecado na glorificação. Mas é isso que a gente tem que ter em mente, meus irmãos. Trazendo aqui já as aplicações, acredito que antes de trazer as aplicações, se mais algo a falar da visão. E pode falar também das aplicações, pode entrar aqui trazendo as aplicações, né, para a gente finalizar. Em primeiro lugar, a gente bateu já nessa tecla e viu claramente que o parâmetro do julgamento é a palavra de Deus. É pela palavra que seremos absolvidos, é pela palavra que seremos condenados. É crer na palavra que nos absolve e é descrer dessa palavra que nos condena. Não é nem o pecado em si que condena o homem, porque todo homem é pecador. Todo homem já pecou, todo homem merece a condenação. Mas Cristo veio receber em nosso lugar a condenação. Mas ele só recebe, vamos dizer assim, a condenação sua, se você crer nele. Ele diz, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, veja, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que eu receba o sacrifício que Cristo fez, eu tenho que crer nessa palavra que diz para mim que Cristo é Senhor e é Salvador. Então, o crer nessa palavra me absolve e o não crer nessa palavra me condena. Não é o pecado em si. O pecado do homem já o condenou desde a eternidade, não, desde o princípio de Adão. Quando Adão ali pecou com Eva, o pecado se alastrou na humanidade, como diz lá em Romanos, e todos pecaram. E todos carecem, precisam, necessitam da glória de Deus. E a glória de Deus é revelada através do seu Filho. É por isso que é importante crer no Filho. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. O primeiro parâmetro é a palavra de Deus. A fé nessa palavra. Tenha fé nessa palavra. Você não será o melhor dos homens, nem o pior. Crendo ou descrendo, todos nós pecamos, todos nós pecaremos, todos nós já pecamos, estamos pecando muitas vezes por pensamento, por obras, mas não devemos por isso nos conformar com o pecado. Não devemos por isso aceitar o pecado na nossa vida. Não podemos por isso, porque todos são pecadores. Agora eu vou deixar que o pecado abunde na minha vida para que a graça venha superabundar. Misericórdia. Não esqueça, e essa é a segunda aplicação, não esqueça que a natureza do pecado é selvagem e que o pecado é pesado. O pecado tem um peso. O peso do pecado é a condenação da humanidade inteira. O peso do pecado é você... Quando você peca, a palavra diz que você está atingindo diretamente a Deus. Você tá ofendendo a santidade de Deus. Você está ofendendo a Deus com o seu pecado.
Então eu não creio que alguém que é salvo, eu não creio que alguém que foi redimido por Jesus Cristo, eu não creio que alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus, eu não creio que alguém que foi resgatado do pecado, que foi resgatado do inferno, eu não creio que essa pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela queira a todo momento estar afrontando a Deus, ela queira a todo momento estar infringindo as ordens de Deus. Então cuidado, porque quem está sugestionando na tua mente essa desculpa para que você continue e se encha cada vez mais de pecados, e continue pecando, e continue desagradando a Deus. Quem está sugestionando isso na tua mente, que o pecado não tem nada demais, que tem gente que peca mais do que você, e porque você está fazendo isso aqui, é o mínimo, tem gente que está fazendo o máximo, e tal, e aquela coisa, você fica dando desculpa para pecar. Quem está sugestionando isso na tua mente é o diabo. E você está se alimentando da palavra do diabo, em vez de se alimentar com a palavra de Deus. E você se alimentando com o diabo, todos os dias você afronta ao seu Deus. O seu Deus que você diz que ama, o seu Deus que você diz que tem fé nele, e você afronta ele todos os dias. Como é isso? Então eu não consigo aceitar. Irmãos, eu peco também, claro. Claro. Agora, nós não podemos pecar por vontade própria. Nós não podemos pecar nos alimentando do pecado e querendo mais e mais o pecado. Então, se você sabe o certo a fazer e não faz, o apóstolo Tiago diz que você está pecando. Sabe o que tem que fazer e não faz, já está pecando. Então, cuidado. E terceira aplicação e última, cada coisa tem o seu lugar. Não misture as coisas. Note que Deus separou. Deixa lá o pecado, deixa o cesto lá, deixa a iniquidade lá na Babilônia, e vocês venham para a Terra Santa, volta para a Terra Santa sem a iniquidade. Quando um dia nós partimos daqui e formos estar na nossa terra prometida, no nosso céu prometido, na nossa mansão celestial prometida por Jesus Cristo, lá em João 14, que ele diz: não turbeis o vosso coração, tende bom ânimo, eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar, se não fosse assim eu vos teria dito. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então um dia quando a gente for para essas moradas, nós não vamos levar esse fardo pesado, nós não vamos levar essa carga pesada, esse cesto pesado com chumbo chamado pecado. Nós vamos deixar ele na Babilônia. Então deixa o pecado na Babilônia. Eu faço uma referência aqui a alguns judeus que quando saíram do Egito, ainda trouxeram ali os pecados, as idolatrias do Egito. Eles estavam saindo do Egito, mas o coração deles ainda estava lá no Egito. É tanto que eles levantaram um bezerro de ouro no meio do caminho para a terra prometida, no meio do caminho para Canaã, e levantaram um bezerro de ouro para adorar. Então, muitas vezes, meus irmãos, a gente vê cristãos que estão ali no meio do caminho para chegar no céu, no meio do caminho, ali trilhando ali o seu caminho para as mansões celestiais, e no meio do caminho ele retrocede de uma maneira que você nem acredita. E você olha para ele e você diz: como é que pode? O camarada estava no caminho, estava fazendo tudo certo, e agora levantou um bezerro de ouro.
Sabe por quê? Porque ele não deixou a carga lá no Egito. Ele não deixou a carga lá na Babilônia. Ele não deixou o pecado lá. Ele trouxe com ele. Ele veio carregando o fardo. E Jesus, ele quer tirar esse fardo das tuas costas. Né? Ele manda ali aquelas duas mulheres, aquela figura daquelas duas mulheres, para retirar aquele cesto, para carregar aquele cesto e levar para longe. O povo já estava em Jerusalém. O povo já estava ali começando a levantar os muros de Jerusalém. O povo já estava ali começando a reestruturar. Já tinham saído da Babilônia. E Deus manda levar de volta aquele peso para a Babilônia. Porque muitos trouxeram o peso. Muitos trouxeram os pecados de lá. Aquele que é santo, se santifique mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. E alguém não entende o que significa esse versículo. Significa que não existe meio termo. Não tem como você ser santo e ser sujo ao mesmo tempo. Não tem como você servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não tem como você ser um pecador e você ser um cristão ao mesmo tempo, irmão. Pecador que eu digo é um pecador deliberado. Não tem como. Então, se você é um pecador convicto, se você é um pecador deliberado, se você é do mundo, suje mais, se aprofunde mais no mundo. Não perca nem tempo ouvindo essa palavra, não perca nem tempo vindo para a igreja. Continue na sua sujeira, vá se afundar na sua sujeira. Agora, se você quer ser santo, como o teu Deus é santo, então se limpe mais. Então continue a provar da palavra de Deus. Continue a se alimentar da palavra de Deus. Cada coisa tem o seu lugar. Não misture as coisas. Não há mistura, não há junção. O pecado tem que ser expurgado. O pecado tem que ser retirado. Essa é a maior lição dessa visão de Zacarias. É o pecado sendo levado. O anjo empurra o pecado no cesto e vem duas para carregar o pecado e levar para longe. Não pode dar chance para o pecado. Não, deixa ele aí, não está preso. Deixa ele aqui pertinho da gente. Já está preso mesmo. Não tem que dar chance para o pecado, não. Leva para longe. Vai. Não dê chance para o pecado, não dê chance para o inimigo. Você está no meio de uma guerra. O inimigo não brinca de ser inimigo. Muitas pessoas já falaram isso. É clichê, mas é correto, é a verdade. O diabo não brinca de ser diabo, mas tem muito crente que brinca de ser crente. Tem muito irmão brincando de ser crente, irmão. Então cuidado. Cuidado. Pega o cesto. Peça a Deus que você não tem força nem para pegar a tampa para tampar o cesto. Peça a Deus que tampe esse cesto aí. Para esse pecado não sair mais do cesto. Peça a Deus que tampe o cesto e que leve para longe de você. Senhor, limpa o meu pecado. Faz como Davi. Faz como Davi lá no Salmo 51. Senhor, me limpa com um isopo e eu ficarei limpo. Davi sabia que ele não tinha condições de se limpar sozinho. Ele disse, Senhor, me limpa. Senhor, me liberta desse pecado. Tira esse pecado da minha vida. Tira isso de mim. Você não tem condições, meu irmão, de fazer isso sozinho. De fazer isso sozinha. Você não tem condições. Eu não tenho condições. Se Deus não vigiar, em vão vigia o sentinela. A gente não tem condições. Então, clame a Deus. Dobre o seu joelho. Peça a Deus. Diga, Senhor, me perdoa. Eu sei que eu pequei. Eu sei que eu venho pecando. Eu sei que eu tenho falhado. Sei que eu tenho te ofendido.
Sei que eu tenho, Senhor, transgredido tua palavra, mas eu te peço, em nome de Jesus, leva esse pecado de mim, arranca isso de mim, tira da minha vida, coloca para longe de mim, me limpa, me transforma. Eu quero ser uma nova criatura de verdade, Senhor, não só de nome. Eu não quero ser um cristão de nome, não, Senhor. Eu quero ser um cristão reconhecido por Ti. Porque não adianta você ser reconhecido pelo mundo se você não for primeiro reconhecido por Deus. Tem muitas pessoas que são reconhecidas como cristão, irmão, onde ele está. Mas Deus, ele diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu curei em teu nome, eu libertei em teu nome, eu fiz isso em teu nome, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então você não precisa ser reconhecido por ninguém, não, irmão. Você tem que ser reconhecido por Deus. Porque naquele dia só vai importar o reconhecimento de Deus. Naquele dia só vai importar o reconhecimento de Deus na tua vida. Só Deus que vai dizer assim, ó. Vem, filho, entra no gozo do teu Senhor. Acabou-se. Esse é o reconhecimento que você tem que buscar. O dos homens pode até ser uma consequência. Pode até ser uma consequência. Mas o reconhecimento que realmente importa é o de Deus. Amém? Se os presbiteros tiver alguma palavra, algo para acrescentar. Amém. Então eu peço que todos vocês fiquem na paz do Senhor. Pedir ao presbítero antes que faça a oração no final. Eu vou dar a bênção apostólica. E até quinta-feira que vem, em nome de Jesus, se assim Deus permitir, para a gente continuar esse livro, amém, que tem abençoado as nossas vidas. Não sei a sua, mas a minha tem abençoado. Só lembrando, quinta-feira é domingo. A gente, para você que não sabe, né, é bom lembrar, você ficar sabendo que o decreto que está em vigor, né, do governo do estado foi editado e sábado e domingo só serviços essenciais. Interessante que há um tempo atrás o próprio governador tinha sancionado a lei que colocava como culto religioso o serviço, né, essencial, e ele agora, né, fez essa edição nesse decreto onde proíbe tudo. Então os cultos realmente de toda a igreja vai ser apenas online, e vamos estar gravando, né, se assim Deus permitir, diretamente da igreja Crescendo da Graça, do pastor Ricardo, que tem como seu auxiliar lá o presbítero Tiago Arcanjo. Então domingo, se assim o Senhor permitir, estaremos gravando diretamente de lá. Vamos fazer apenas um culto só, né? As duas igrejas, as duas a gente fala, né? Não o povo que não pode estar, né? Mas falo nós lá e o pastor e o presbítero lá e mais algum, eu não sei quem vai estar lá. Então, meus irmãos, vamos orar e finalizar hoje esse estudo. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa cada dia mais nos dar força, nos dar subsídio para a gente possa perseverar. Não temos força alguma, Pai, para tirar esse pecado, para dizer eu não quero pecar. Se não for o teu Espírito Santo, a gente peca. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor em nossas vidas. Nos amaste tanto que entregaste teu Filho amado por nós. Que possamos perseverar, que possamos continuar nos santificando, continuar pregando a tua palavra, como disse o teu servo, né? Como disse o teu servo lá atrás, John Wesley. Pregue sempre, né? Quando possível, né? Fale, que a gente possa pregar sempre com nossas vidas, nos santificando, já que se o mundo quer se sujar mais e mais, a gente tem que se santificar mais e mais, porque sem santificação é impossível vir a Deus. E que a gente possa lembrar que o parâmetro do teu julgamento, o parâmetro para todas as nossas vidas é a tua palavra, Senhor. A Bíblia Sagrada, nossa única fé, né, nossa única regra de fé e prática é a tua palavra.
nos dá o resto de semana abençoado, o final de semana em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Fique na paz, em nome de Jesus.